Sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui novamente, mais uma vez, para nós juntos celebrarmos, para nós juntos aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. E também no final desse programa nós vamos orar, porque sabemos que diante das aflições e diante das adversidades, nós temos um Deus a quem nos recorrermos e sabemos que esse Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Então, por isso, eu quero encorajar você desde o início desse programa. Se você precisa de ajuda, entre em contato conosco através desse número que aparece logo aqui abaixo na tela. É o 16, o DDD, telefone é o 991150532. Você pode nos ligar, nós certamente temos alguém disponível para te ajudar e para falar com você. Você pode fazer o seu pedido de oração, pode também falar com o pastor, pode tirar suas dúvidas e nós estamos ali à tua disposição. Nós, todos os domingos, todos os programas Encontro com Deus, nós compartilhamos a palavra, mas nós também seguimos numa caminhada de fé. E sempre no princípio dessa caminhada nós começamos com louvores, porque sabemos que o louvor é uma porta de entrada para nós termos acesso à presença de Deus. Podemos dizer que o louvor é um protocolo para nós atrairmos a presença de Deus. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar a Deus, vamos cantar canções de fé, porque hoje, afinal, é dia 31, é dia de nós celebrarmos aí um ano de grandes vitórias e nós vamos começar cantando músicas de fé que certamente vai encorajar você a um novo ano de grandes bênçãos. Então, vamos louvar ao Senhor. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. E levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. E a glória do Senhor, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. E a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. E levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. E a glória do Senhor, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti. É isso mesmo, a glória do Senhor já veio sobre a tua vida. Essa glória é essa força, é essa alegria, é este poder para você vencer. E sabe, diante dos problemas, diante das adversidades, o fato de mudar de ano não quer dizer que os problemas vão deixar de existir. O fato de mudar de ano quer dizer que você vai ter acesso a uma nova força para você vencer. E sabe, quando nós falamos de fé, fé é uma força que afasta os problemas e que atrai a presença de Deus. Fé não é nós apenas mentalizarmos coisas. Fé não é apenas nós termos uma atitude positiva. Não, fé, ela precisa estar 100% baseada numa promessa, em algo que Deus prometeu. Por isso que nós na igreja temos o hábito de falar assim, olha, tira os olhos do problema e coloca os olhos em Jesus. Tira os olhos da adversidade e coloca os olhos em Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora. Olha para Jesus e não para os problemas. Olha para Jesus e não para o que de mal pode acontecer. Olha para Jesus e certamente você vai ter grandes vitórias. Vamos cantar agora essa canção. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha pra Jesus.
Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, e ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Eu olho pra Jesus, olho pra Jesus, aleluia. Olho pra Jesus, aleluia. Eu tiro os olhos dos problemas, tiro os olhos dos problemas, tiro os olhos dos problemas e olho para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. E mesmo que os problemas fiquem grandes, né? Mesmo que os problemas parecem que não há solução, sabe? É importante nós olharmos para uma vez aquilo que o próprio Deus falou para um homem chamado Josué. Josué, ele foi o substituto do Moisés, né? O grande Moisés que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, que venceu o faraó, que levou o povo até a terra prometida. E quando Moisés morreu, Josué passou a ser o líder do povo. E Deus apareceu para Josué e falou para ele: Josué, ser firme, ser forte, esforça-te, ser corajoso, não desanime. Fala o que a palavra de Deus manda falar, faça conforme as instruções que eu te dou, e assim você vai vencer. E sabe, aqui está a solução. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus, mas vai ser necessário você ficar firme, vai ser necessário você ser forte, vai ser necessário você se manter determinado. E essa palavra de encorajamento para você logo nesse último dia do ano é essa. 2024 está aí. Ser firme, ser forte, porque Deus, Ele é contigo. Então, ouça essa canção de fé para ainda fortalecer ainda mais aí a tua vida agora. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo,
porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, que Deus é contigo. E sabe, eu tenho certeza que você, nesse ano de 2023, tem coisas a agradecer a Deus. Sabe que nós até falamos disso algumas semanas atrás, que um dos atributos, vamos dizer assim, das características que agradam Deus é um coração grato, é gratidão. Gratidão não é apenas dizer obrigado, gratidão é nós termos uma atitude em que constantemente somos gratos, nos forçamos a isso, né? Nos forçamos a celebrar, mesmo coisas pequenas, mas coisas que nos levam a ter um momento de lembrança daquilo que Deus fez por nós. Se você hoje pudesse parar para pensar, o que Jesus fez por mim nesse ano de 2023? Quantas coisas Deus me ajudou? Em quantas coisas Deus, Ele me livrou, mesmo em momentos difíceis da vida, Deus, Ele foi comigo. Então, é isso que nós vamos cantar. Nós vamos cantar que nós temos um coração grato, cheio de amor pelo nosso Deus, por aquilo que Ele fez por nós. E eu encorajo você, enquanto você ouve essa canção, aproveita esse momento para relembrar coisas, para lembrar de coisas boas que aconteceu. Mesmo diante de algum mal que aconteceu, certamente você tirou lições, tirou aprendizados. E tenha um coração grato de saber que para o próximo ano, né, para 2024, certamente você vai receber coisas novas de Deus para você batalhar, para você vencer, para você ter sucesso, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir essa canção e deixa esse espírito de gratidão entrar em você e agradeça a Deus porque Ele é fiel. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração e bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E bendiz ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. És tu quem perdoas, és tu quem perdoa as minhas faltas. És tu quem sara as enfermidades. És tu quem me livra de toda aflição, pastor da minha alma. Toma o meu coração e bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó Senhor. Por isso vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos nesse dia, nós estamos celebrando
tudo aquilo que o Senhor fez por nós nesse ano de 2023, e é por isso que eu declaro, desde já, sobre a vida de todos nós, essa paz, essa alegria, e declaramos que cada dia mais o Senhor vai nos ajudar a vencer, vai nos ajudar a ter força para seguirmos em frente, vencendo sempre as adversidades e tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, é isso. Nós estamos nesse programa que é o Encontro com Deus e hoje nós vamos falar daqui a pouco a respeito de um assunto muito importante para você. Logo, nesse dia, você terem atenção. Nós vamos falar sobre mente e campo de batalha. Vamos falar da importância de nós guardarmos a nossa mente, nós sabermos quem somos em Cristo, guardarmos uma identidade correta, não a identidade daquilo que está lá no nosso RG, mas a identidade de fato de quem somos em Cristo. Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós lá na cruz, nós até falamos disso na semana passada, e vimos que Jesus veio à Terra para resgatar, não é, a autoridade que nós tínhamos perdido. Jesus veio nos dar de volta a autoridade para nós vencermos neste mundo. E é isso que nós vamos falar hoje, daqui a pouco, sobre mente e campo de batalha. Também vamos falar um pouco da área financeira, da importância de nós semearmos, se nós praticarmos a palavra de Deus com a motivação certa. Mas antes eu quero aqui deixar algumas sugestões importantes para vocês. Primeiro, nós temos alguns programas que é ao vivo aqui nesse canal, que é o programa Lutar até Vencer, todas as sextas-feiras. Lutar até Vencer, todas as sextas-feiras, 20 horas. Você também tem acesso a esse programa através do YouTube. E o objetivo desse programa é nos ajudar a lutar no mundo do espírito. Sabemos que há problemas e situações que não se resolvem com uma oração. Não é apenas uma oração que vai resolver o problema. Nós vamos precisar aprender a vencer o adversário, o diabo, lutando contra ele, usando armas espirituais para lutar contra o diabo. Então, toda sexta-feira nós aprendemos essas armas e aprendemos como lutar contra o nosso inimigo. E também quero encorajar você a participar dos grupos familiares. É uma reunião que nós temos aqui nesse próprio canal e também está disponível no YouTube a partir de toda segunda-feira já está disponível, e aqui no canal é toda quarta-feira às 20 horas. Você pode assistir, é um grupo aqui de amigos, vamos dizer assim, que te ensinam a palavra, que mostram como colocar a palavra de Deus em prática. E se você tiver esse hábito de sempre ouvir a palavra, sempre colocá-la em prática, a Bíblia compara esse homem a um homem prudente, a semelhança de alguém que constrói a casa na rocha. Mesmo com os ventos, mesmo com os temporais, mesmo com adversidades, essa casa está firme. E construir a casa na rocha é exatamente isso, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então fica aqui estas sugestões para você colocar em prática, e eu tenho certeza que você vai ter um ano aí novo, totalmente diferente, cheio de grandes vitórias. Então eu quero falar agora um pouco da área financeira, e eu vou usar esse livro como base. Nós estamos falando a respeito de segredos de finanças. Quando falamos de segredos, estamos falando de coisas que são importantes de ser guardadas, porque se são segredos, né? Por exemplo, um cozinheiro, ele tem certos segredos, coisas que quando ele faz, aquilo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença no sabor. E a mesma coisa, quando nós falamos de segredos de finanças, quer dizer que se nós colocarmos em prática isso que nós estamos aprendendo, vai fazer toda a diferença na nossa vida financeira. E uma das coisas que eu quero falar hoje é: semeie com a motivação certa. Semeie com a motivação certa. Aqui no programa, nós temos o hábito de falar todas as semanas da vontade de Deus para a área financeira. Todas as semanas, nós sempre ensinamos um pouco da área financeira. E é importante nós falarmos isso por quê? Porque Jesus, ele falava disso. Jesus falava de dinheiro. Jesus falava de nós termos o coração com a motivação certa para o dinheiro. Jesus ensinava que se nós praticarmos a palavra, nós vamos vencer. E o próprio Jesus explicou ali para todas as pessoas que tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Um agricultor, para colher, ele vai precisar primeiro semear. Não existe colheita sem semeadura. Então, nós aqui nesse programa ensinamos
esses segredos na área financeira, porque se você aprender isso, se você colocar em prática, não importa se você está numa região ruim, pobre, se você está vivendo um tempo de grandes problemas, não importa onde você esteja ou o que você esteja vivendo. Se você colocar esses segredos em prática, você vai vencer. Você vai vencer por quê? Porque você está agindo numa lei sobrenatural. Você está, vamos dizer assim, tendo acesso a um poder sobrenatural para vencer o sistema deste mundo. Quando nós falamos do sistema do mundo, o que é o sistema do mundo? São as forças que operam nesse mundo com o objetivo de enganar as pessoas. Eu falava no programa anterior que quando nós falamos do sistema do mundo, estamos falando de um sistema à semelhança do que acontecia no Egito, antigamente, em que o faraó era o dono de tudo, ele que determinava qual era a moda, qual era a política, qual era os usos e costumes, o que as pessoas deviam fazer ou não, inclusive na área financeira. Ele escravizava, ele aumentava a carga de trabalho, ele diminuía para outros. Então, quando nós falamos do sistema do mundo, estamos falando de um sistema que veio para escravizar. Um sistema que tem como foco a avareza. A avareza, a necessidade de ter muitas coisas, mas de nem saber como gerir aquilo. Só quer ter mais dinheiro. Às vezes a pessoa economiza, e você pergunta, para que você está economizando? Ah, não sei, eu estou economizando, eu estou poupando, eu estou juntando dinheiro. E muitas vezes a pessoa, o foco dela é depois comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, mas o objetivo maior é para ela. O objetivo para ela é para a sua família. E isso é algo que o sistema do mundo incute nas pessoas. E sabe, mesmo na igreja, mesmo nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque existe, por exemplo, a teoria da prosperidade. E a teoria da prosperidade quer levar as pessoas, mesmo dentro da igreja, a ser ricas, a ser, vamos dizer assim, ter muito dinheiro, mas com o objetivo de se beneficiar a si mesmo, de ser próspero, de poder comprar bons carros, de poder ter muitas casas, de poder ostentar uma vida de luxo. Agora, será que o objetivo de Deus nos fazer ricos é esse? Porque se eu te perguntasse, será que é da vontade de Deus que você prospere? Será que é da vontade de Deus você prosperar? Porque eu estou falando aqui até agora contra, né? Mas será que é da vontade de Deus que você seja próspero, que você seja rico? E a Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. Então, olha que coisa, até parece que eu estou aqui me contradizendo no que eu falo. Mas você já vai entender o que eu quero dizer. A vontade de Deus é que nós tenhamos prosperidade. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida com abundância, inclusive na área financeira. Por isso que eu comecei essa palavra, né, essa lição, falando do método de Deus. Ou seja, se Deus nos deu um método, uma forma de viver que é semeando para colher, se Deus nos instituiu essa forma de viver, semeando para colher, então é da vontade de Deus que nós tenhamos capacidade financeira. Mas o propósito de nós termos dinheiro não é como o mundo. Não é de nós nos escravizarmos no mundo. Não é de nós ficarmos amarrados a coisas. Não é de nós ficarmos amarrados aos bens. O objetivo de Deus nos prosperar, e aí que tem a motivação certa de nós prosperarmos, é de nós continuarmos a implantar o reino de Deus aqui na terra. As pessoas sofrem, as pessoas têm dificuldades, e o nosso papel como igreja não é apenas manter as pessoas na pobreza, dando ali uma sopa, dando ali uma ajuda. É lógico que é o nosso papel também como igreja ajudar o necessitado, mas principalmente o nosso papel como igreja é nós ensinarmos as pessoas a sair da pobreza e a vencer. Vencer financeiramente. Para sair, vamos dizer assim, de uma situação de miséria para uma situação de abastança financeira. Mas o fato da pessoa viver abastada financeira não quer dizer que agora ela, pronto, já consegui, já cheguei lá. Não, esse processo precisa continuar. E é isso que Jesus,
ele ensinou quando esteve aqui na terra. A Bíblia fala, por exemplo, em Marcos 10, 29, conta uma história muito interessante. Conta a história de um jovem, todo o capítulo 10 fala da história desse jovem, que era um jovem muito rico, era um jovem que tinha grandes capacidades financeiras, e foi até Jesus. Sabia que Jesus ia passar por aquele local, então ele foi até Jesus e falou: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem, o amou aquele jovem e disse para ele: você pratica os mandamentos? E aquele jovem falou: Jesus, desde a minha infância eu pratico os mandamentos. Tudo aquilo que ensina na Bíblia eu pratico. Então Jesus falou para ele: bem, então se você pratica, então só te falta uma coisa. Jesus percebeu que aquele jovem, ele queria, vamos dizer assim, saber da vida eterna, queria ter acesso ao mundo futuro, mas ele estava amarrado. E Jesus falou para ele: só te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, ajuda os pobres, e depois, segue-me. E é interessante que aquele jovem, ele, ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que ele ficou triste, ele ficou amargurado, virou as costas e foi embora. E Jesus, vendo isso, olhou para os discípulos e disse assim: olha, quão difícil é para os que têm riquezas, para os que amam a riqueza, entrar no reino de Deus. E sabe, aqui está o segredo que nós precisamos aprender hoje. Que uma coisa é eu ter prosperidade, ter capacidade financeira. Outra coisa é a riqueza ter a mim, a prosperidade ter a mim. O apóstolo Jorge Tadeu costuma dar um exemplo da tia dele, né? Ele tinha uma tia e essa tia tinha um gato. Mas só que essa tia nunca saía de férias. Por quê? Porque não podia deixar o gato sozinho em casa. Então, um dia falou para ela, né, que não era ela que tinha o gato, na verdade era o gato que tinha a tia dele. E é interessante porque aqui nós vemos uma diferença no coração. Tem muita gente que na verdade não tem riqueza. Tem muita gente que na verdade é escravo da riqueza, é escravo do trabalho, é escravo da prosperidade. A pessoa anda atrás de ficar rico, anda atrás de ter recursos financeiros, de poupar aqui, poupar ali, mas está sempre amarrado àquilo. E Jesus, ele não divide, vamos dizer assim, o senhorio dele com ninguém. Uma das poucas referências que nós vemos na Bíblia de outros deuses, né, é em relação exatamente quando Jesus fala do dinheiro. Jesus trata o dinheiro como um deus. Jesus até dizia que a avareza é semelhante à idolatria. Ou seja, uma pessoa que ela fica amarrada ao dinheiro, essa pessoa, na verdade, ela está amarrada como se fosse a um deus. E o próprio Jesus até dá o nome de Mamon, Deus Mamon. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Que se nós queremos ser prósperos, não tem mal nenhum. Essa é a vontade de Deus. Se nós queremos viver uma vida mais abastada, não tem problema nenhum, é a vontade de Deus. Deus quer que você dê uma boa educação para o seu filho. Deus quer que você tenha boa capacidade financeira, até possa fazer viagens dos teus sonhos, tenha uma boa casa, tenha bons carros. Mas nunca podemos esquecer qual é a motivação de nós termos isso. A motivação tem que ser sempre para ajudar Deus. A motivação tem que ser sempre para nós continuarmos o plano de Jesus aqui na terra. Ao ponto de nós estarmos dispostos a ajudar as outras pessoas com aquilo que nós temos, por amor a Jesus. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eu deixar, né, Marcos 10, 29, tudo aquilo que eu deixar por amor a Deus e por amor ao Evangelho, eu vou receber 100 vezes mais. Ou seja, se você hoje decidir praticar o método de Deus, se você hoje decidir agir pela palavra de Deus, fazendo aquilo que Jesus ensinou, né? Semear para colher, confiar no método de Deus, praticar o método de Deus. Então sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que você dá, tudo aquilo que você semear por amor a Deus e ao Evangelho, foi a proposta que Jesus fez àquele jovem. Dê aos pobres e depois me segue. Ou seja,
dar por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Tudo aquilo que você der, você vai receber de volta. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então aqui está o segredo hoje para nós vencermos. Lembra? Segredos de finanças. Nós estamos falando de segredos que se você praticar, certamente você vai vencer. Na área financeira, decida praticar, decida semear. Nós temos aqui, vamos passar logo aqui abaixo, os dados bancários. E você vai poder semear a partir de hoje. Semear os seus dízimos, semear as suas ofertas. Ou então, eu encorajo você, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, que nós certamente vamos poder te ajudar e esclarecer de uma forma a ficar mais fácil para você agir de acordo com essa palavra. Nós vamos agora cantar uma canção, mas antes deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela vida de todas estas pessoas que hoje decidiram semear. Todas elas ouviram a tua palavra e vão agir com fé, semeando mais, cada vez mais, para colher cada vez mais, para que o teu evangelho continue a ser pregado e mais almas sejam ganhas para ti, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ouvir essa canção agora. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. E se quiser colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que quiser receber. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. E o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. É isso mesmo, você vai semear e você vai colher sempre. Depois você entra em contato conosco para enviar os seus testemunhos e também para falar daquilo que Deus certamente está fazendo na sua vida. Eu agora quero falar um pouco a respeito desse outro tema, que é Mente, Campo de Batalha. É um outro livro que o apóstolo Jorge Tadeu também escreveu e é um livro que tem ajudado muitas pessoas a entenderem os ataques que muitas vezes acontecem na vida de uma pessoa e que tem o objetivo de desfocar essa pessoa, tem o objetivo de distrair essa pessoa. Nós somos, vamos dizer assim, constituídos de 3 partes. Né? Nós somos, o nosso verdadeiro eu é um espírito. O nosso verdadeiro eu não é a carne, não é esse corpo. Esse corpo é apenas uma carcaça, vamos dizer assim, que está aqui na terra, é como se fosse um automóvel para nós andarmos aqui na terra. O espírito não vai andar vagando por aí. Ele precisa de um terno, ele precisa de um casaco. Então, quando nós falamos do corpo, o corpo é isso. É algo terreno, a Bíblia fala que nós vimos da terra, né? O próprio Deus, quando fez o homem, pegou no barro e soprou naquele barro o fôlego de vida, o espírito de vida. E é isso que é o corpo. O corpo é apenas uma coisa terrena. Tanto é que uma pessoa, quando vai para o espaço, ela precisa de usar um outro casaco, um outro uniforme. Quando a pessoa vai para o fundo do mar, ela precisa de usar um outro tipo de roupa. Por quê? Porque esse corpo, ele suporta essa pressão, essa gravidade, o fato de nós estarmos aqui na Terra, somente isso. E quando nós falamos da alma, que é isso que nós vamos falar hoje, nós estamos falando de algo que envolve 3 partes. Primeiro, a vontade própria.
quando nós falamos de alma, nós estamos falando da nossa vontade própria, ou seja, dos nossos desejos, que cada um deve controlar. Muitas vezes temos vontade de fazer coisas, né? Às vezes uma pessoa, ela tem vontade, quando está irritada, de bater na outra pessoa. Mas devido ao seu controle emocional, devido ao seu controle das suas vontades, ela não vai fazer isso. Uma pessoa que ela perdeu o controle sobre a sua vontade própria é uma pessoa que acaba por ser devassa, é uma pessoa que acaba por ser um marginal. Por quê? Porque ela perdeu totalmente o controle da sua vontade própria. Mas, quando nós falamos da alma, nós estamos falando das emoções, sentimentos, tristeza, alegria, paz, amor, paixão. E também, quando nós falamos de alma, estamos falando da nossa mente. E a mente é o filtro. A mente é o canal por onde nós alimentamos a vontade própria e alimentamos as emoções. Por isso que, quando nós falamos que mente é um campo de batalha, é exatamente por isso. Porque é exatamente aqui na mente que nós vamos filtrar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós agimos, as nossas ações, as nossas vontades. Uma pessoa que ela não filtra os pensamentos, uma pessoa que não filtra aquilo que ela ouve, uma pessoa que não filtra aquilo que ela, de certa forma, pensa, imagina, é uma pessoa que vai perder o controle da sua vontade própria, vai fazer coisas das mais absurdas e vai sentir coisas que não são boas para a vida dela. Então, a mente acaba por ser o ponto mais vulnerável. É o ponto mais vulnerável. Por isso que a própria Bíblia explica a respeito de nós guardarmos a nossa mente, de nós controlarmos a nossa mente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos falar exatamente do nosso adversário. Nós temos um adversário. É importante nós entendermos que nós somos seres espirituais e, como seres espirituais, nós temos inimigos espirituais. O diabo, ele é um ser espiritual que está na terra há muito mais tempo que eu e você. O inimigo conseguiu enganar anjos no céu. O diabo conseguiu enganar o homem na terra, Adão e a Eva. O diabo conseguiu enganar grandes homens e grandes mulheres que foram levantados por Deus. Tentou enganar Jesus. E eu e você não somos diferentes. O diabo vai tentar nos enganar. E a porta de entrada para o diabo enganar uma pessoa é na mente. É levar a pessoa a sentir coisas, a fazer coisas de formas descontroladas. Então, por isso, se nós guardarmos a nossa mente, nós vamos vencer, certo? Então, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala quem é o nosso inimigo. Efésios, capítulo 6. E eu encorajo você, se você deseja adquirir esse livro, eu encorajo você a entrar em contato conosco através do número de telefone que está aparecendo logo aqui na tela, que é o 16 991150532. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos fazer com que este livro chegue até você, chegue até a tua casa, seja ele no formato físico ou seja no formato digital. Nós podemos fazer esse livro chegar até você para te ajudar a entender isso. Então, eu estou aqui folheando, né, esse livro para mostrar para você que há certos segredos que estão disponíveis aqui nesse livro que, se você colocar em prática, você vai vencer. E uma das coisas que nós aprendemos em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra espíritos enganadores, contra poderes do mal que operam nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos aqui um adversário, que é o diabo, que é um ser espiritual, e ele é o nosso verdadeiro inimigo. Mas o diabo, ele usa capas, o diabo, ele usa, de certa forma, estratégias com o objetivo de enganar uma pessoa. O diabo usa estratégias com o objetivo de levar uma pessoa a lutar contra sentimentos. Então, por exemplo, né, há pessoas, isso acontece
na época da escola, né? Quando uma criança está se tornando jovem, ela começa a se interessar pelo sexo oposto, né? E normalmente tem aquela coisa, né? Em que a pessoa começa a se interessar pela outra pessoa e começa a alimentar coisas. E começa a pensar, não, aquela pessoa olhou para mim. Aquela pessoa falou com o outro, mas estava falando de mim. E a pessoa começa a alimentar aquele sentimento. Começa a alimentar aquela coisa no coração de que o fulano ou a fulana está correspondendo às minhas brincadeiras. Então o outro faz uma piada e aquela outra pessoa ri às gargalhadas. E logo essa pessoa fala, tá vendo? Está funcionando. Por quê? Porque eu estou falando e a outra pessoa está rindo. Então ela está interessada. Ou ele está interessado. E a pessoa começa a fazer um cenário. E a pessoa já se vê até casando. Já se vê indo de lua de mel. Já se vê tendo filhos. Mas na verdade, o outro talvez não está nem aí. Às vezes o outro nem está prestando atenção na conversa. O outro está rindo por educação. Mas a pessoa vai alimentando, e isso vai gerando, de certa forma, uma expectativa, uma ação que pode ser um grande problema. Porque às vezes a pessoa vai gerar uma frustração, vai chegar no outro e vai, por causa de uma atitude, falar, olha, então vamos namorar, ou vamos casar, ou vamos seguir em frente na nossa vida. E o outro pode falar, não. Não, porque não é nada disso. Ou seja, quando nós falamos da guerra na mente, é isso que nós temos que entender. Eu dei um exemplo, vamos dizer assim, na brincadeira, positivo. Mas muitas vezes, o diabo nos leva a lutar contra mentiras e enganos. Por exemplo, um casal, quando estão casados, em achar que um ou outro é o seu inimigo. E isso começa a gerar um ciúmes excessivo, ao ponto de haver agressões, ao ponto de haver proibições. No trabalho, a pessoa começa a ter pensamentos e atitudes que levam a pessoa a ter uma má atitude lá no trabalho, na sociedade, se sentir renegado. Então, quando nós estamos falando que a nossa verdadeira luta é espiritual e não carnal, é muito importante a gente expandir. Por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele vai usar dessas estratégias para roubar, matar e destruir. Ele vai usar dessa estratégia, a semelhança de um toureiro, né? Na Europa, existem muitas touradas. E os toureiros, normalmente, são homens sem grande expressão, não são grandes, são até pequenos, não são fortes, são até magros. Mas eles, com uma capa, conseguem enganar um touro de quase 800 quilos. E chegam a matar o touro, apenas com o engano das capas. E assim também é o diabo. Ele vai se utilizar de enganos, vai se utilizar de capas, com o objetivo de roubar, matar e destruir. Então, se eu e você, ouvindo essa palavra, nós identificarmos sentimentos, identificarmos desejos, atitudes que nós temos, que estão sendo contaminadas pelo diabo, e nós anularmos isso, nós vamos ter vitórias, certo? E por último, nós precisamos saber quem somos em Cristo, sabe por quê? Porque uma das formas do diabo enganar um crente ou enganar uma pessoa é na sua identidade. É levar uma pessoa a não saber quem é. Ou seja, a pessoa, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós somos curados. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Então, eu não sou um doente, eu sou um sarado. Essa é a mentalidade certa. Esse é o pensamento certo de ter. Eu não sou um doente. Eu estou passando por um problema de saúde? Estou. Mas eu sou um curado e o diabo, que é o meu adversário, está tentando me roubar a cura. O diabo, que é o meu adversário, está tentando roubar a minha saúde. Esse é um pensamento de alguém que, vamos dizer assim, conhece a verdade. Mas o que é um pensamento de alguém que já está inflamado pelo diabo? Oh, eu vou morrer. E a pessoa vai olhar
para o histórico familiar. Olha, meu avô morreu assim, meu pai morreu assim, e eu estou com esse sintoma, eu também vou morrer assim. Eu não tenho sorte na vida. Na área sentimental, a pessoa pensa, olha, só homem que não presta é que aparece para mim. O outro fala, não, as mulheres é tudo igual, só estão atrás disso ou daquilo. Então, é muito importante nós entendermos as táticas do diabo. Se o diabo ele conseguir enganar você, em levar você a ter uma atitude errada, ele venceu. Mas se você aprender a saber quem você é e ter a atitude certa, então você vai vencer. E sabe, você não é aquilo que diz na tua certidão de nascimento. Você não é aquilo que a tua família fala que você é. Às vezes na família, quando reúnem para contar as histórias, então, o fulano de tal, o fulano é o irritado. O fulano é o descabeçado. O outro, aquele outro, é mais burrinho. Aquele outro é assim, aquele outro é assado, né? Parece que na família todo mundo tem um estereótipo feito, mas você não é o que a tua família diz que você é. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Deus fala na sua palavra? A primeira coisa é que você é uma nova criatura. Se você entender esses pontos que eu vou falar agora e desenvolver essa fé no teu coração, você vai ter um novo ano cheio de grandes vitórias. Primeira coisa, você é uma nova criatura. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quando nós estamos em Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não importa o que você fez no passado, não importa os caminhos por onde você andou, você é uma nova criatura. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você nasceu de novo. É como o cronômetro zerasse e você agora passa a ser uma nova criatura em Cristo. Segunda coisa, agora que você está em Cristo, você se tornou um filho de Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 12, que Deus lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Muitas pessoas se dizem filhas de Deus, mas sabe que todos nós somos criaturas, conforme nós vimos. Aquele que está em Cristo, nova criatura são criaturas. Mas filhos de Deus, somente aqueles que entendem a chamada de ser filho, de chamar Deus de Pai, aquele que confessa Jesus como Senhor. Jesus, quando esteve na terra, dizia, aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, além de ser uma nova criatura, ela também passa a ser chamada filha de Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Filha de Deus. Como filha de Deus, essa pessoa tem acesso às heranças, tem acesso aos genes do Pai, tem acesso a morar, a habitar na casa de Deus. Quem é filho de Deus tem acesso à proteção de Deus, tem acesso à força de Deus na sua vida. Então, por isso, quando nós falamos de quem nós somos em Cristo, aqui está o segredo. Ser de Cristo, ou ser um filho de Deus, ou entender essa nova identidade em Cristo, é exatamente isso, é saber que nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus. E por último, para nós encerrarmos hoje, entendemos que somos reis e sacerdotes. Rei, na Bíblia, era aquele que governava, que mandava, é aquele que dava ordens, é aquele que ia para a batalha, ia para a guerra, tinha autoridade. E a mesma coisa é quando nós falamos no mundo espírito. Eu agora que sou de Cristo, eu agora que recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu tenho autoridade. Autoridade para quê? Para dar ordens. O próprio Jesus, enquanto esteve na terra, Jesus orava muito pouco. Jesus, sabe o que ele fazia muito? Jesus, ele dava ordens. Jesus passou por um lugar e viu uma pessoa morta. E Jesus ordenou para ele levantar-se. Jesus viu uma pessoa endemoniada e ordenou que aquele espírito saísse. Jesus estava num barco e aquele barco foi acometido de uma tempestade. E Jesus ordenou a tempestade que parasse.
Então, o que nós vemos? Que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele ensinou a viver nessa autoridade, dando ordens, dizendo as circunstâncias para elas modificarem-se. E é isso que nós hoje estamos aprendendo. Se nós conseguirmos desenvolver essa mentalidade de quem nós somos em Cristo, de que nós não somos os derrotados, de nós não somos os perdedores, nós não somos os doentes, não, nós somos filhos de Deus. Eu estou em Cristo, eu recebi Jesus, e se você não recebeu Jesus ainda, você vai poder fazer isso hoje. Então, você vai viver uma vida sobrenatural. Você vai conseguir vencer os ataques do diabo na tua mente. Quando o diabo te atacar na mente, com ideias erradas, de que você não consegue, de que você não pode, de que você é um fracassado, você vai se lembrar, não, eu não sou um fracassado, eu sou um mais que vencedor. Cristo já me resgatou da maldição, eu já venci e o diabo está debaixo dos meus pés. Então, essa atitude de fé, essa atitude de autoridade vai fazer com que você mude as circunstâncias ao teu redor, certo? Então, se você puder, feche os teus olhos ou se concentre em Deus e fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi esta autoridade para eu vencer em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é essa autoridade que hoje você recebeu, essa palavra que você hoje recebeu, e é isso que você hoje vai fazer para vencer, certo? Nós vamos agora orar pelos pedidos de oração. Por isso você que está aqui hoje assistindo esse programa, daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé. Mas antes nós vamos ouvir uma canção, nós vamos ouvir uma música que diz: segura na mão de Deus. Não importa o tamanho do teu problema, Deus hoje, Ele vai te ajudar. Por isso, enquanto nós vamos cantar essa canção, você que fez o seu pedido de oração, prepare-se agora, concentre-se em Deus, traga a Ele este assunto, porque logo de seguida nós vamos fazer a oração da fé e esse problema vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então você que hoje fez esse seu pedido de oração, agora é a hora de você se concentrar e é a hora de você ligar a tua fé a Deus. Então, por isso, com os teus olhos fechados, se você puder, ou então você se concentre em Deus e fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que a tua vontade é boa para a minha vida. E por isso, pela fé, eu recebo agora em nome de Jesus. Eu recebo agora a solução deste assunto em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só orar. É no nome de Jesus agora que eu ordeno a todo problema na vida desta pessoa que caia por terra em nome de Jesus. Está escrito que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E por isso ao nome de Jesus eu ordeno que todo vício caia por terra, todo problema financeiro desapareça, toda tragédia na vida dessas pessoas caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que toda enfermidade seque pela raiz. E eu declaro sobre a vida dessas pessoas, todas elas que hoje entraram em contato conosco, vida plena, abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, é isso. Vamos continuar louvando a Deus mais um pouquinho. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É isso, agora é hora de você ficar firme. Você fez a oração da fé, na autoridade, no nome de Jesus, nós quebramos todo o poder do diabo na tua vida. E agora é hora de você ficar firme, né? O que fazer agora, depois que você recebeu o poder de Deus na tua vida? Agora você fique firme, acredita que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Todos os dias, confessa. Eu quero encorajar você, nós temos um programa logo pela manhã, que é a preparação diária de um cristão. Faça desse programa, o PDC, faça desse programa uma disciplina na tua vida, para você sempre confessar a palavra, sempre declarar versículos bíblicos, louvar a Deus, criar esse hábito de todos os dias, regar a semente com louvores a Deus. E assim você, com certeza, vai ser grande, abençoado, vai ter grandes vitórias na tua vida, em nome de Jesus. E por último, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer a oração de salvação para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Saiba que o momento da salvação é um momento importante, principalmente para você que ainda nunca fez. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, também Jesus o confessará diante de Deus o Pai. É reconhecer que aquilo que Jesus veio fazer à cruz foi por nós, foi por você. Então, por isso, se Ele entregou a vida por mim, eu agora entrego a minha vida a Ele. Por isso, fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei, por isso eu te peço perdão. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Então, olha, você que fez essa oração, parece uma oração simples, mas é uma oração poderosa. Você hoje entregou a sua vida a Jesus e por isso é chamado Filho de Deus, certo? Então, quero pedir para você que fez essa oração, entre em contato conosco através desse número que vai aparecer logo abaixo, mas também faça desse programa um programa em que você sempre participa, em que você sempre está ativo. Na próxima semana, nós vamos estar aqui no mesmo horário. Você também pode voltar a assistir esse programa através do YouTube e juntos, certamente, vamos ter grandes vitórias. Então, desejo a você um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus te abençoe. Tchau, tchau e bom ano. Feliz Ano Novo. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz.